verso 13 em diante, é a primeira multiplicação dos pães. Está escrito assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia. Amém. Pai, fala conosco, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, guia esta pregação, esta palavra, para que ela cumpra o que está escrito lá em Isaías 55, sobre a chuva que cai, a neve que cai, rega a terra e a faz produzir fruto. Que ela não volte vazia, não volta vazia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, graças a Deus. Eu ontem estava orando lá em casa, e o Senhor, na sua bondade, fala, com a gente, nos instrui. E nós estávamos conversando, eu e minha esposa, sobre a igreja, oramos depois sobre a igreja, a nossa igreja, esta igreja, sobre a diferença, hoje em dia, essa coisa de igrejas grandes, igrejas menores. E nós estávamos conversando sobre a importância também das igrejas grandes, a eficácia dos ministérios. E o que é melhor, uma igreja grande ou uma igreja pequena? Tem gente que gosta de igreja pequena pela intimidade, pela comunhão mais assim, completa, que nós temos, esse gostoso da gente conhecer uns aos outros, de sabermos, nos termos como família, e do que uma igreja grande, onde poucas pessoas se conhecem, coisas assim. E aí começamos a orar sobre isso, sobre a nossa igreja, sobre cada um de vocês. A pastora pegou lá o seu livrinho lá com os nomes de todo mundo, a gente começou a orar sobre todas as famílias. Então, com certeza, ontem nós oramos por você ali naquele momento, e pedindo a Deus bênção sobre sua vida. E aí, durante a oração, o Senhor trouxe para mim esta palavra sobre como o Senhor é bom e como Ele ama as multidões. Porque aqui nesse texto que o Senhor colocou ali naquela hora, no meu coração, naquela oração, o Senhor nos deu esta visão desta multidão cercando Jesus, que está falando aqui no verso 14, verso 13 também, sabendo as multidões. Quando fala de multidão, é muita gente. A gente pensa num montaço de gente, multidão,
sei lá, a gente chama 100 pessoas de multidão? Não. Aqui fala que os que comeram no verso 21 eram 5.000 homens. Não fala de mulheres nem de crianças. E a gente sabe que tem muito mais mulher do que homem na igreja, né? Tem muito mais mulher, tinha muito mais mulher seguindo Jesus do que homem. E a meninada, né? Então, se tinha 5.000 homens, quantas pessoas teriam ali? 10.000? 15.000? Não importa. Para o que aconteceu, isso não é importante. Se tivesse 100.000, era do mesmo jeito. Para o que aconteceu, não importa a quantidade de pessoas. Porque a fonte, ela é inesgotável. A fonte de todas as coisas, ela é inesgotável. Ela é abundante. A fonte que fluiu aqui, neste momento, é a mesma fonte do deserto. E nós sabemos que o povo que saiu do Egito, a Bíblia fala lá em Êxodo que eram 600.000 homens. E um misto de gente, numeroso, de animais. Foi uma multidão bem maior, só 600.000 homens. Só de homens eram 600.000, novamente, contando mulheres e crianças, e sabendo ainda que lá no Egito, a geração de Moisés, por exemplo, todas aquelas crianças foram mortas, atiradas no Nilo. Então, os meninos foram mortos, ou seja, havia uma geração perdida. Então, havia muito mais mulheres do que homens. Então, se falar 600.000 homens, e era só contado também os acima de 20 anos, que eram os prontos para a guerra, os acima de 20 anos. Então, quantos que estavam ali? Não importa. A fonte é a mesma. Que a pedra jorrou água, o maná caía do céu. Então, o Deus de milagre é o mesmo, que estava presente ali no deserto e o que estava presente ali sobre aquele monte. Naquela tarde, não é? Era a tarde, porque foi ficando noite, então era a tarde. Ele estava presente ali, o Deus do impossível estava presente ali. Mas aí a gente olha o texto e tem alguns pontos que eu quero sinalizar para vocês. E que a multidão estava lá, e no verso 14 fala que o Senhor se compadeceu deles e o Senhor curou os seus enfermos. A Bíblia, quando fala assim, dá então a entender que todos os enfermos foram curados. Todos os que estavam enfermos, todos os enfermos foram curados. Então, já havia uma atmosfera de milagre, já havia uma atmosfera de cura, de poder de Deus se manifestando. Ou seja, aqui as pessoas não estavam assentadas. Depois, Jesus pediu para que eles se assentassem na relva. A visão até esse momento é essa multidão em torno de Jesus, essa multidão pedindo coisas para o Senhor, trazendo os seus enfermos ao Senhor, e o Senhor curando, o Senhor realizando, o Senhor fazendo as coisas. O poder de Deus emanando do Senhor e Ele trazendo assim toda aquela bênção sobre as pessoas. E aí vem no verso 15, o que acontece é que foi ficando tarde. E os discípulos tiveram uma santa preocupação. Eles se preocuparam com as pessoas e disseram para o Senhor Jesus, para Ele despedir as multidões. Senhor Jesus, Senhor, manda esse povo embora. Porque, senão, nós vamos ter aqui um grande problema. Eles enxergaram o problema e viram o tamanho do problema que eles iam ter. Está muito bom, está todo mundo sendo abençoado, está todo mundo sendo curado, mas existe um problema potencial, que é a provisão para esse povo. Está ficando tarde, Senhor.
e esse povo vai começar a ficar com fome. E esse negócio aqui vai virar uma confusão, porque a bênção vai virar problema. Então nós temos que estar pensando em tudo. Os apóstolos estavam ali com o pensamento de logística, não é verdade? Eles estavam ali organizando o evento. Mas a posição deles era uma posição egoísta. Porque o que eles propõem é que as pessoas vão embora e se virem. Que cada um vai resolver o seu problema por si, longe deles. Porque eles tinham para eles a provisão. Eles tinham os pãezinhos e os peixinhos, que era o que era suficiente para eles. Entenda o que o Senhor quer falar conosco hoje. Existe a multidão. E existia ali aquele grupo que eram chamados os discípulos, que estavam ali junto com Jesus. Eles não tinham esse problema. Eles tinham provisão. Eles tinham lá a sacolinha deles, com os peixinhos, com os pãezinhos. O problema deles estava resolvido. Agora que as pessoas vão e se virem. Que as pessoas vão procurar cada um por si, nas cidades ao redor, nas aldeias ao redor, e comprem para si o que comer. Eles se esqueceram de quem é que estava com eles. E de que a solução, ela não passa por eles, por aquilo que eles pensavam, mas a forma como eles deveriam ter trazido para o Senhor era de outra forma. Ou seja, traga o problema e deixe a solução com Deus. Eles trouxeram o problema e a solução. Eles já apresentaram para Deus a resposta. Senhor, o problema é esse e a solução é essa. É o que nós muitas vezes fazemos com o Senhor. Nós queremos que o Senhor abençoe as nossas soluções. Senhor, despede-os. Senhor, faça isso. Não foram eles que tomaram a iniciativa de despedir as multidões. Eles pediram para Jesus fazer isso. Para Jesus dar uma palavra, gente, vocês vão embora. Os meus discípulos tomaram essa decisão. Os meus discípulos entenderam que o melhor para essa situação é que cada um cate o seu povo, sua família, e vá se virar sozinho, caçar comida, gastar dinheiro, comprar comida. Eles não sabiam se aquelas pessoas tinham dinheiro para comprar comida? Como é que eles sabiam? Mas não era problema deles. Não era problema deles. Cada um se vire. Cada um cuide de sua vida. É assim que, muitas vezes, se trata a multidão. Eles que se virem. Diz para o seu irmão, Jesus amava as multidões. Jesus amava as multidões. Jesus amava as multidões e se compadecia delas. Ele amava a multidão. O que os discípulos não entendiam era que havia da parte do Senhor uma expectativa em relação a eles. Que as coisas que ele fazia era para que eles depois fizessem também. Jesus os alimentava. Mas o desejo do Senhor era que eles alimentassem as multidões. Essa é a diferença entre discípulos e multidão. Multidão é alimentada.
e os discípulos são os alimentadores. Os discípulos de Jesus, eles fazem o que o Senhor faz. Ele é o pão da vida, aleluia. Ele é o pão da vida. Então nós somos aqueles encarregados da dispensa do Senhor. É o que fala lá em Pedro, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós devemos servir uns aos outros. Nós somos os dispenseiros da dispensa de Deus. O dispenseiro é aquele que alimenta as pessoas. O dispenseiro é aquele que vai ali na prateleira e o que você está precisando? Eu preciso disso. Bom, está aqui, para você, toma. Cada um conforme o dom que Deus lhe deu. Como bons dispenseiros. Os discípulos são os alimentadores. A multidão, ela é alimentada. O Senhor quer alimentar as multidões, porque os discípulos, um dia, eles foram da multidão também. Da multidão que seguia Jesus no início, ele escolheu os discípulos. É um plano de carreira de Deus. Aleluia. Primeiro você é multidão, depois você é discípulo. Você é alimentado para alimentar. Todos nós fomos chamados para sermos alimentadores. A palavra, a grande comissão do Senhor Jesus é esta: ide fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos ordenei. Ensine-os a fazer o que eu ensinei vocês a fazer. Paulo fala isso com Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Filho meu, fortifica-te na fé e as coisas que de mim ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo ensina a homens idôneos e fiéis, para que eles possam ensinar a outros. O que você recebeu de mim, o que você se alimentou de mim, agora você procura gente para você dar comida para eles. O discípulo do Senhor Jesus, a essência da nossa missão é essa, é sermos alimentadores. Então nós temos uma escolha a fazer, irmãos. Nós temos uma escolha a fazer. Se nós vamos ser multidão ou se nós vamos ser discípulos. Jesus ama a multidão também. Se você escolher ser multidão, não, Jesus te ama. Se você quiser estar no meio da multidão e sendo apenas alimentado, Jesus vai te alimentar. Jesus vai te curar. Jesus vai suprir as suas necessidades. Porque Jesus ama a multidão. Mas o Senhor tem coisas melhores para os seus discípulos. Então Jesus falou assim: não, eles não precisam se retirar. Vocês estão aqui. Vocês é que vão dar de comer a eles. Vocês é que vão dar de comer a eles. Veja isso, a Bíblia fala aqui que depois, no verso 19, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos. Os pães foram primeiro entregues a quem? Aos discípulos. E os discípulos às multidões. Primeiro os pães vieram para os discípulos. Quem recebe primeiro são os discípulos. Quem participa primeiro são os discípulos. E são os discípulos que alimentam as multidões. O Senhor disse para eles: vocês mesmos vão dar-lhes de comer. Vocês mesmos vão dar-lhes de comer. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Nós temos algo a oferecer para o Senhor. A nossa vida. Tudo o que nós temos.
tudo que nós temos, nós colocamos nas mãos do Senhor. O milagre de Deus acontece em cima disso. O milagre de Deus já está com você. O milagre de Deus, o Senhor, ele já, né, a palavra de Deus fala aquele que dá semente ao que semeia. A semente o Senhor já te deu. A palavra de Deus fala que o Senhor é aquele que desceu, é o mesmo que subiu lá em Efésios 4 e repartiu dons aos homens. Amém? Então, você tem, o Senhor já te deu. Agora, é isso que o Senhor pede que você apresente para Ele, para que sobre isso seja feito o milagre. Então, me traga para mim, traga na minha presença. Os discípulos são os alimentadores, mas quem multiplica é o Senhor. Jesus mandou que a multidão se assentasse na relva, abençoou aquela bênção hebraica, né? Obrigado, Senhor, pelo trigo que a terra produz, pela uva que a terra produz, agradecendo ao Senhor. E os discípulos, então, multiplicaram, né? Distribuíram para as multidões. Verso 20, diz assim que, olha, irmãos, todos comeram e se fartaram. Então, fala de abundância. As pessoas puderam comer o quanto elas quiseram comer. O quanto elas quiseram comer. E enquanto elas queriam comer, havia pão para elas. E não somente os pães, mas também os peixes. É o que fala lá no texto de Marcos, que também os peixes foram multiplicados. Não somente os pães, mas também os peixes. Todos comeram até se fartarem. E aqui diz o que é mais maravilhoso, é que depois que comeram tudo e se fartaram, sobraram 12 cestos cheios. Quantos eram os apóstolos? 12. Quantos pães eles tinham antes? 5. Quantos eles têm agora? Cada um tem um cesto cheio. É sobre esse cesto cheio que o Senhor quer falar para você nessa manhã. É sobre esse resultado dessa disposição de ser um alimentador. Sobre essa decisão, essa escolha de ser discípulo de Jesus, de sair da multidão e se tornar um alimentador. Alguém que se apresenta diante do Senhor com eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis o que eu tenho nas minhas mãos. Irmãos, o Senhor, Ele vai te usar como você está. O milagre vem sobre sua vida. Não é sobre uma vida utópica, sobre alguém que você deveria ser, ou que você gostaria de ser para que Deus te usasse. Deus quer te usar do jeito que você está, como você é. Obviamente, sendo santo, tendo o Espírito de Deus na sua vida, que é o meio através do qual o Senhor vai multiplicar a sua vida, aquilo que Ele te deu, e alimentar multidões. O Senhor quer usar a sua vida para alimentar multidões. E o resultado disso é esse, é que você terá sempre o seu cesto cheio. Porque você tem uma disposição. Irmãos, eu não estou falando aqui
sobre prosperidade financeira. Eu estou falando sobre instrumentalidade divina na sua vida. Estou falando aqui sobre graça de Deus na sua vida, sobre poder de Deus, sobre capacidade de operar no poder de Deus e realizar proezas, porque lemos que no Senhor faremos proezas. No Senhor vamos fazer proezas. Esta foi uma proeza, um milagre maravilhoso, algo que é milagre, e que nós somos participantes dele, na medida em que nós apresentamos para o Senhor aquilo que somos, aquilo que temos em nossas mãos, e dizemos para o Senhor, Senhor, me usa. Me usa, Senhor. O Senhor mostrou isso tantas vezes, mostrou lá com os profetas, o Elias, o Eliseu, aquela viúva do profeta que chegou para o Elias e falou, foi para o Eliseu, né? Falou que tinha morrido o homem, ela estava sendo vendida, os filhos estavam sendo vendidos para pagar a dívida do marido. E a pergunta foi, o que você tem? Você tem que ter alguma coisa, irmão. Você tem alguma coisa. Sempre é assim que funciona. O que você tem? Eu só tenho um tiquinho de azeite. Tá bom. Busca as vasilhas, vai nos seus vizinhos, pede, junta na sua casa todas as vasilhas que você puder juntar. Os filhos saíram correndo e foram pedir vasilha emprestada para todo mundo, e chegou um ponto que falaram assim, acabou as vasilhas, acabaram as vasilhas, não tem mais vasilha não. E todas que foram trazidas foram cheias de azeite. E ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e ainda sobrou muita bênção na vida dela, não é? Com aquilo que foi apresentado ao Senhor. Sabe o que você tem? Irmão, você tem, mas o propósito de Deus na sua vida é alimentar as multidões. O propósito de Deus na sua vida é te usar. E você vai ser o primeiro participante. Dai e dar-se-vos-á, amém? Olha o princípio que opera, creia nisso, opere em cima disso. Dai e dar-se-vos-á. É sempre um processo de multiplicação. O Senhor é um Deus de multiplicação, amém? Você pode dizer um amém para isso? Amém. Deus é um Deus de multiplicação. Nós temos que andar em cima desse princípio. Nós temos que crer nisso, que Deus não é de pouco, Deus é de muito. É verdade, Deus é de muito. Ele fala, olha, eu vou te dar água, você vai beber água, e a água que eu vou te dar vai se tornar em você uma fonte. Isso é multiplicação. Você toma um copo d'água e vira um chafariz. E uma fonte inesgotável de água. Não é água para você, não. É água para os outros. É água para os outros. É a multiplicação. O Senhor quer te fazer fonte. Fonte não é para alimentar 1, 2, não. Fonte é para alimentar um monte de gente. O Senhor quer que você alimente multidões. Se haviam 5.000 homens, então se houvessem 12.000 pessoas, tinha 1.000 pessoas para cada discípulo, mais ou menos, vamos dizer assim, chutar uma proporção. E todos se fartaram, porque a bênção do Senhor estava presente ali. Jesus disse, aquele que crer em mim, conforme dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva não é para uma pessoa só. Rios de água viva não sacia a sede de uma pessoa só. Amém? Diz isso para o seu irmão aí, diz isso, olha para ele e fala assim, o Senhor quer te usar para alimentar multidões. O Senhor quer te usar para multidões. A fonte é inesgotável. Esse é o potencial. Você é um potencial. Você é um potencial de Deus. Você é uma pessoa. Olha, eu quero dizer isso para você, entenda o que eu vou dizer. Porque tem alguém que acredita muito nisso que eu estou dizendo e que trabalha contra isso. É Satanás.
Ele sabe disso. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe exatamente o que Deus pode realizar através da sua vida. Ele vem assistindo isso ao longo da história. Ao longo da história, ele tem testemunhos de quantas vezes o Senhor realizou esse tipo de coisa. De através de pessoas simples, de pessoas que aparentemente não tinham em si potencial algum de Deus realizar tremendas coisas. Ele sabe disso. E o que ele quer, e o que ele trabalha é para que você não acredite nisso. Para que você tenha uma opinião contrária a essa. Para que você se ache incapaz. É bom você se achar incapaz mesmo, mas é bom você saber que tudo posso naquele que me fortalece. É bom você saber que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a fraqueza. É bom você saber que sem mim nada podeis fazer e que a nossa incapacidade ela não deve ser algo que nos impede de agir, mas a nossa incapacidade deve ser aquilo que nos leva a depender. E essa dependência é tudo que Deus quer, porque aquele que quis ser capaz levou a humanidade para a queda, que foi Adão, que quis ser igual a Deus. Ele quis ser capaz. Ele abandonou a dependência e quis a autossuficiência. E aí a humanidade está nessa ruína toda por causa desse sentimento de capacidade, de merecimento, de autossuficiência. Eu realizar, olhar para mim, ficar olhando para mim, olhar para o que eu tenho, sempre medindo as coisas. Irmão, para com isso, por favor. Olha para Deus. Olha para a palavra de Deus. Olha para o convite de Deus. A palavra do Senhor é essa: filho, dá-me o teu coração. Deixa eu fazer a obra na sua vida, deixa eu te usar, deixa eu te usar. O Senhor age assim, sempre em multiplicação. Se você colocar nas mãos do Senhor a sua vida, o Senhor vai agir em multiplicação através da sua vida. Chame para você essa tarefa. Não faça como os discípulos fizeram e como a maioria das pessoas tem feito, deixando que outros façam, mandando para os donos das vendas, entregando para outros o privilégio de ser um alimentador. Pare de fazer isso, de estar tão ocupado com a sua vida que você não tem tempo para fazer isso e que você está disposto a pagar até para outro fazer no seu lugar, enquanto que é você que tem que fazer. Pare de mandar para outros. Senhor, manda eles lá para as vendas, para as aldeias ao redor, para que eles se virem. Aquilo que vier até você, é você que tem que fazer. Aquela pessoa que você conhece, é você que tem que pregar. Aquele que está indo para o inferno, você é o instrumento de Deus para a salvação dessa pessoa. Mas você tem deixado para outros, passado a bola. E sabe o que acontece? Seu cesto está vazio. Se é que você tem cesto. Se é que você tem cesto. Mas quando você toma essa decisão, saiba disso. O resultado de tudo isso é que você será enriquecido em Deus. Jesus, quando eles voltaram, olha que coisa, que cena joia. Os caras tinham 5 pãezinhos, 2 peixes, estava ali um embrulhinho, né? Uma cumbuca, um alforjezinho, aquele paninho enroladinho, igual aquelas marmitas, né? O cara chega ali, aquele tiquinho, ó, o senhor tem aqui, ó, um tiquinho de pão aqui, ó, paninho ali, só os pãezinhos. Está entendendo? Era isso que eles tinham. Agora a multidão estava alimentada. E ele sentou com os apóstolos ali, e cada um carregando um cesto. Começaram com 5 pãezinhos. Agora cada um tinha um cesto cheio. Eu fico imaginando o que o Senhor falou em seguida para eles. Eu imagino que o Senhor disse assim para eles:
Se com 5 pãezinhos nós alimentamos essa multidão inteira, vocês alimentaram. Imagine o tanto de gente que vocês vão alimentar com esses cestos cheios. E agora? Olha o potencial. Jesus o tempo inteiro encheu estes homens de fé. Jesus o tempo inteiro alimentou estes homens com esta visão do potencial, da capacidade que eles teriam nele de realizar proezas e coisas maiores. Se vocês começaram, olha gente, nós tínhamos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele olha para cada um e cada um carregando o seu cesto. E agora, hein? Sobrou isso tudo aí? Imagina o tanto de gente que a gente é capaz de alimentar agora. Imagina. Eu imagino que o Senhor olhou para aqueles 12 homens e enxergou a humanidade inteira. Os discípulos de todas as nações. O Senhor olhou para aqueles 12 cestos e enxergou o além daquela multidão que estava sentada ali naquela relva. O Senhor vislumbrou cidades, o Senhor vislumbrou países, o Senhor vislumbrou milhares, milhões de milhões. O Senhor enxergou a nós naquela hora. Quando Ele viu aqueles 12 cestos cheios, o Senhor, a cena remete a isso. A cena remete a isso. Enxergue a cena comigo. Enxergue a cena dos apóstolos com suas mãos vazias e 5 pãezinhos e uma multidão. E agora a próxima cena é todo mundo saciado e os discípulos lá com 12 cestos cheios. Se com 5 pãezinhos nós alimentamos essa multidão, que potencial maravilhoso. Que tanto de gente que nós vamos alimentar. Irmão, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor, peço a Deus que Ele desperte o seu coração com motivação, em nome de Jesus, com fé, para você gritar uns amém na hora que eu falo essas coisas aqui, você está entendendo? Você, sabe, se motivar, se alegrar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Você não pode sair daqui nesta manhã, sabe, e sair daqui do mesmo jeito que você entrou, e sair daqui, e sair, sabe, a não ser que verdadeiramente a sua escolha seja, eu quero continuar parte da multidão. Se você quer continuar parte da multidão, eu vou continuar te alimentando. Jesus vai continuar te curando. Sabe, é o que vai acontecer. O Senhor te ama do mesmo jeito. Ele continua te amando, continua te alimentando, continua te curando, continua atendendo às suas petições. O Senhor vai fazer isso, eu sei que Ele vai fazer isso. Ele é bom, Ele vai fazer isso. Mas é isso que você quer para você? Você quer continuar sendo multidão? Você não quer se chegar mais para perto? Você não quer se apresentar para o Senhor junto com os apóstolos lá, com tantos na história que se apresentaram para o Senhor e disseram, Senhor, eis-me aqui do jeito que eu estou, eis-me aqui para te servir, eis-me aqui para ser usado por ti, usa-me, Senhor, faça na minha vida o teu milagre, com aquilo que eu tenho, com o pouco que eu tenho, Senhor, realiza o teu milagre. Você não pode sair daqui pensando diferente e essa oração não fazer parte da sua vida, porque senão realmente você tem que colocar em você uma tarja, um crachá de multidão e não de discípulo, porque os discípulos são alimentadores. Os discípulos são alimentadores. Eu imaginei aqui agora a cena aqui, foi um bandejão, sabe? O bandejão, aquele povão passando na frente da rampa.
para comer, cada um com sua bandejinha, né? Com a sua comidinha, com o seu pratinho ali, chegando. E os discípulos ali, ó, botando comida para o povo, comendo, dando comida. Os discípulos são aqueles que estão do outro lado da rampa. Aqueles que não vão se contentar em estar ali na fila do meio da multidão, mas vão estar do outro lado e vão dizer assim, opa, deixa eu te ajudar também, eu quero também alimentar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero trabalhar nessa obra. Eu quero trabalhar nessa obra, gente. Os discípulos são os trabalhadores. A multidão é aquela que se serve. A multidão é aquela que é servida. Os discípulos são os que servem. Os discípulos são os alimentadores. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você saia da letargia, que você saia do comodismo, que você saia dessa sua autocomiseração, que você saia desse seu sentimento de inferioridade, que você pare de pensar acerca da sua vida tão menos do que o Senhor enxerga de propósito a ser realizado em sua vida. Pare com isso, irmão. Se apresente a Deus, é o poder de Deus que age na nossa vida. Essa não é uma obra feita pela força do homem, mas pelo poder de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor, para realizar a obra de Deus em nossas vidas. Então é assim que funciona, é assim que funciona. Os discípulos são os alimentadores. Então, queridos, essa é uma verdade que é colocada para nós aqui nesta manhã. Você vai sair daqui essa manhã com essa visão, uma boa visão para você nessa manhã. De que lado da rampa você está? De que lado da rampa você está? Você está do lado dos que alimentam, dos que dão alimento, ou do lado dos que estão sempre carregando o bandejão ali para serem alimentados? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Como vai ser sua vida daqui para frente? Se você quer ser um alimentador, nas quintas-feiras nós estamos aqui estudando a palavra de Deus para dar comida para vocês encherem, sabe? Se encherem de Deus, terem os seus cestos cheios, para que vocês possam distribuir comida para outros. Quinta-feira nós estamos aqui. Nos domingos às 9h da manhã. Hoje de manhã nós tivemos a escola dominical top aqui. Muita Bíblia, muita pergunta, muita coisa. Sabe, e começou a escola dominical aqui com eu, minha família, a família do Osmar ali. E a gente começou. Sabe? Então, assim, os alimentadores têm vontade, né, de se preparar, de aprender, a sede, na dependência do Espírito Santo. Sempre na dependência, sempre na oração, sempre no clamor, sempre na fraqueza. Como Paulo diz lá aos Coríntios, eu resolvi, foi em fraqueza e temor e tremor que eu estive no meio de vós, para que a minha pregação não consista em demonstração de sabedoria humana, mas em espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabe, eu resolvi nada saber. Eu não quero saber de nada a não ser a Cristo Jesus e este crucificado. Então, para que nesta dependência Deus tenha toda a liberdade de forjar o vaso, de fazer este vaso, sabe, abençoado, para que Ele use, em nome de Jesus. Os alimentadores, eles precisam estar se alimentando para poder fluir, recebe, dá, e aí eu dou e tenho os meus cestos e agora eu vou dar, aleluia. Sede de servir, sede de crescer, sede de ser mais, sede de ter mais de Deus, sabe?
mais ele, menos eu, sempre assim, os alimentadores. Esses são os alimentadores. Recebe essa palavra no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra no seu coração? Pergunta para o seu irmão, de que lado você vai ficar? Varão. Varoa. De que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Essa é uma pergunta que... Uma resposta, você não precisa fazer nada, você já está lá. Se você quer continuar na multidão, continue vindo na igreja, continue vindo se alimentar. Jesus continua te amando, continua te dando, continua te curando. O Senhor é bom. Aleluia por isso. Mas se você quer mais, se você quer ter o seu cesto cheio, se prepare. Tem trabalho. O trabalho começa assim. Vocês vão dar comida para essa multidão inteirinha. Nossa, que esse povo andou. Que esse povo andou no meio desse povo, levando comida. E eles estavam carregando ali alguma coisa para carregar o pão. Gente, me dá um cesto aqui. Alguém deu um cesto para eles, para cada um, e o cesto, eles iam tirando, e o cesto estava ligado na glória, o cesto estava ligado no céu. Havia ali um tubão espiritual que gerava. Eles tiravam e o cesto permanecia cheio. Eles tiravam e o cesto permanecia cheio. E eles tiravam, e quando todo mundo estava alimentado, o cesto permaneceu cheio. Você vai tirar e o cesto vai permanecer cheio. Você vai dar e o cesto vai permanecer cheio. O cesto vai estar sempre cheio. Porque você vai estar tirando e ele vai se enchendo. O cesto não para de estar cheio. Quando você decide dar, o cesto vai estar sempre cheio. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia desses que se chamam seus discípulos, estes que têm sobre eles a tua graça, o teu Espírito habitando neles, ó Pai. Quanto potencial desperdiçado, Senhor. Quanto potencial desperdiçado, Senhor. Quantas pessoas que têm tanto, que são tão ricos e se acham tão pobres. Tantas pessoas enganadas, envolvidas, enredadas, presas, capturadas em suas almas, com a inverdade, com a mentira de Satanás. Tantas pessoas pensando mal acerca de si mesmas, e a tua palavra diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, eu é que sei. É o teu ponto de vista que queremos para a nossa vida e não o nosso ponto de vista. Queremos para a nossa vida aquilo, a forma como o Senhor nos enxerga e não a forma como nós nos enxergamos ou a forma como os outros nos enxergam. Ó Pai, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia desses potenciais, destas bombas atômicas enterradas, inertes, tão prontas para destruir as obras de Satanás, tão prontas para destruir todo o mal. Ah, Senhor, como disse o teu servo Martin Luther King, o problema não é a prosperidade dos maus, mas o silêncio dos bons. O problema é o silêncio dos bons, o problema é a inércia, o problema é o comodismo. Pai, desperta a tua igreja, Senhor, desperta os nossos corações.
Gera em nós um fogo que nos leva, Senhor, a nos prostrarmos na Tua presença e clamarmos ao Senhor, clamarmos por almas, clamarmos por sermos úteis ao Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, gera isso no coração dos Teus filhos. Agita-nos, Senhor, porque quando o Senhor agitava as águas, o anjo do Senhor estava ali e a cura vinha, Senhor. É assim que acontecia naquele tanque, quando as águas eram agitadas. Então, Pai, agita as águas dessas fontes. Deus, agita as águas, Senhor, agita as águas. Agita as águas, Senhor, agita as águas, Senhor, agita as águas. Agita as águas, Senhor, agita as águas, Pai, agita as águas, Pai, agita as águas, Pai. Agita as águas, Pai, agita as águas, Pai. Agita as águas, Pai, agita as águas, Senhor, agita as águas. Agita as águas, Senhor, e que a cura brote, que a libertação brote, que a vida brote, em nome de Jesus, Senhor, agita as águas, Senhor, agita as águas, ó Pai. Agita as águas, Senhor, agita as águas, Pai. Agita as águas, Pai, ó Senhor. Agita as águas, Senhor, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, na vida dos meus irmãos. Tudo isso, Senhor, para que o Senhor veja o fruto do penoso trabalho de sua alma e se alegre. Para que o Senhor olhe para cada um e veja o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegre. Nós queremos alegrar teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, dá. Abraça essa fonte. É uma fonte, olha, é uma fonte.